Eu quero falar agora de resistência de aterramento desse eletrodo, composto pela armadura do concreto da fundação. Bom, onde que aparece resistência de aterramento na 5410? Vamos lá. No esquema TN, que é tratado em 512242, não tem nenhuma referência a qualquer valor que seja de resistência de aterramento. Se você lembrar rapidamente, o caminho de circulação da corrente de falta num TN é só por elementos metálicos, não envolve a terra, não envolve o eletrodo de aterramento. Então, não há por que definir um valor de resistência de aterramento mínima num esquema de aterramento pelo qual não circula nenhuma corrente, ok? Não se tem por que falar isso. Esquema TT, no 512243, sim, se fala. E ali ela dá duas condições, né? E a B é o seguinte: a resistência de aterramento mínima a resistência de aterramento mínima num esquema de aterramento TT é dado por RA vezes I delta N menor ou igual ao L. O RA é a resistência do eletrodo de aterramento somada com a resistência dos condutores de proteção, é o caminho de circulação da corrente de falta. O I delta N é a corrente de atuação do DR, no TT é obrigatória a proteção contra choque usando o dispositivo DR. O L é a tensão de contato limite. Então, aqui sim, se você for usar o TT, é obrigatório ter um valor de resistência de aterramento mínimo. No IT, eu não pus aqui, que é para não incumpridar a história, mas é o 512244, também como o caminho de circulação de corrente de falta no IT inclui a terra, é definido um valor mínimo de resistência de aterramento no IT também, não é essa fórmula, é outra, mas também é definido. Então, só que acontece, como eu sempre, quem me ouve falar aqui já cansou de ouvir isso, 90 e cacetada por cento das instalações elétricas no Brasil são feitas no TN, e no TN não há por que calcular, determinar, colocar um valor de resistência de aterramento mínimo. Parênteses, na NBS 5419 também caiu, não tem mais aquele velho, precisa de uma resistência de aterramento de no máximo 10 ohms, não tem também resistência de aterramento definida na 5419. O que se fala lá e o que se fala aqui o importante é a continuidade de todos os elementos que compõem o sistema de aterramento. Mas vamos lá. Se você tiver, e agora aqui é só curiosidade, mas se você tiver naquele raríssimo caso de estar num esquema TT, onde você precisa determinar a resistência de aterramento, então a fórmula é essa aqui. Ou, se você está sempre no TN, vale como curiosidade, basicamente cultura inútil, como calcula a resistência de aterramento do eletrodo de aterramento que usa a fundação. Aqui como que é o cálculo? Isso aqui, ele adota uma equação simplificada, que é uma adaptação da resistência de aterramento de um anel não circular, um anel retangular. Essa fórmula é universal, eu peguei especificamente aqui do livro do nosso saudoso Cotrim, no apêndice B, onde quem escreveu esse apêndice B do livro do Cotrim foi o meu grande amigo Celso Mendes, né? Abraço ao Celso. A fórmula, então, aproximada para calcular a resistência de aterramento de um eletrodo em anel não circular é 2ρ sobre 3D. Guarda essa fórmula, 2ρ sobre 3D. O que é isso aí? Ρ é a resistividade. Se eu estou fazendo o anel em cobre, a resistividade do cobre. Aqui nós estamos fazendo a malha, nós estamos fazendo o eletrodo em aço. Também tem variações um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas a resistividade mais ou menos do concreto é da ordem de 200 ohm metro. Varia um pouquinho, mas
Para o que nos interessa aqui, usar 200 a 1 metro está bacaninha. Naquela fórmula, era, deixa eu voltar aqui, ó, 2ρ sobre 3D. 3D, olha aqui na formuleta, o D é 1,13 vezes raiz quadrada de A, e A é a área que vai ser circunscrita pela fundação. Tem a figura aqui, ó, e essa figura é real, aqui é a armadura do concreto, depois vai ser jogado concreto aqui em cima. A área é essa largura aqui por esse comprimento, então pega essa área aqui, que a armadura vai ocupar, esse é o A, é a área. Tiro raiz quadrada, multiplico por 1,13 e dá o fator D nessa formulinha anterior ali, 2ρ sobre 3D. Tudo isso daqui vem de cálculos, isso é calculado, aqui para a gente de instalação vamos ao que interessa, é aplicar. Então, vamos calcular, aí eu fiz 3 cálculos aqui para a gente sentir quanto é o valor da resistência de aterramento de um eletrodo que usa as armaduras do concreto da fundação. Olha aqui, ó. A fórmula é RA igual 2ρ sobre 3D. Então eu peguei aqui, ó, e o D é calculado a partir da área. Eu peguei uma armadura que tem 20 metros de largura por 10 de comprimento, portanto dá 200 metros quadrados. Daí, aquele 1,13 raiz de A dá 15,98. 2ρ, considerando o ρ como 200, 2ρ sobre 3D vai dar uma resistência de aterramento de 8,3 ohms. Se eu considerar uma superfície, né, uma fundação ali de 50 metros por 50 metros, dá 2.500 metros quadrados, vai dar, fazendo a conta, uma resistência de aterramento daquele eletrodo de 2,4 ohms. Se eu pegar uma área agora de 200 metros por 100 metros, que dá 20.000 metros quadrados, a resistência de aterramento cai para 0,8 ohms. Então, essa fórmula, inclusive, ela é adotada, ela é reconhecida pela própria VDE alemã, por outros papers, outras publicações, mas oficialmente a VDE na Alemanha, anos atrás, fez uma série de medições de resistência de aterramento dos eletrodos usando a armadura do concreto e comparou com esses números. E os números batem. Então essa fórmula, ela vamos dizer assim, reconhecida, por exemplo, pela VDE, fora outros que utilizam essa fórmula tranquilamente para o eletrodo usando a armadura do concreto da fundação.